Bastardos piores do que os cultistas, monstros desumanos, cabeças duras que acham que artes marciais são tudo e bastardos lógicos buscando apenas força. Assim as pessoas se referiam ao clã Nangun. A cena se abre no bar local, onde um grupo de homens se reúne para discutir a seleção do vice-mestre do clã Nangun. O primeiro homem aposta confiantemente em Nangun Dei, o filho mais velho conhecido como Dragão do Céu Azul. O segundo homem aposta em Nangun Jon, o segundo filho e dragão da Espada do Céu Claro, reconhecendo suas habilidades formidáveis. O terceiro homem, mais intrigado pela Estrela Ascendente, aposta em Naman, o filho mais novo referido como Novo Dragão Ascendente. A seleção do vice-patriarca era tipicamente determinada através de uma competição, e qualquer um desses talentosos filhos, como descendentes do patriarca Namgan-o, tinha uma chance justa de garantir a posição. A curiosidade surge entre os homens quando o primeiro homem pergunta sobre as notícias a respeito do filho mais novo do clã Nangun. Um dos homens, impulsionado pelo ódio, o chama de lixo, enquanto seu amigo o adverte para cuidar de suas palavras caso um membro do clã Nangun os ouça. No entanto, o homem acrescenta um comentário astuto, afirmando que o filho mais novo poderia até mesmo ser reciclado como lixo, provocando risos do grupo. Sem que eles soubessem, seus comentários cruéis enfurecem um homem que está ouvindo na mesa adjacente. O homem entristecido se serve de vinho. Ele é Nangan Deso, o filho mais novo do clã Nangun. Ao contrário de seus irmãos, que herdaram os talentos de seu pai e foram aclamados como os Três Dragões, Deso fica aquém de suas habilidades e é considerado abaixo da média. Neste dia, ele perdeu a competição patriarcal e seu Danon, o centro de sua cultivação, foi destruído. Sobrecarregado pela desesperança, ele decide afogar suas tristezas consumindo álcool como se fosse sua única consolação. Assim que Deso acredita que toda esperança está perdida, um velho aparece de repente e pede educadamente se pode se sentar. Deso permanece em silêncio, mas o homem interpreta como permissão e se junta a ele. Quando Deso fica sem bebida, ele pede mais, e algumas garrafas depois, ele atinge seu limite. É neste momento que o velho começa a contar uma história para Deso. O velho relata como, há 8 anos, perdeu sua esposa e filho em um ataque por criminosos não identificados. Sua vida mergulhou no desespero, e ele se identifica com o estado atual de Deso. Apesar da inicial resistência de Deso, o homem continua compartilhando sua história. Impulsionado pela tristeza, ele se dedicou a procurar pelo grupo responsável pela morte de sua família, mas seus esforços não renderam resultados. Foi durante esse período de desespero que ele concebeu uma ideia. E se ele pudesse voltar no tempo? Deso questiona furiosamente se o homem está bêbado e declara sua falta de interesse em ouvir as divagações de alguém embriagado. Ele insta o homem a calar a boca e beber. Crescendo irritado com a perturbação, alguns homens ameaçam Deso e insistem que ele se cale. Relutantemente, Deso concorda. Imperturbável, o enigmático homem diz a Deso que, depois de 8 longos anos, ele finalmente completou a técnica. No entanto, ele confessa seu medo de tentá-la. Enquanto Deso se levanta frustrado com a presença do homem nos eventos do dia, ele tropeça subitamente, só para ser pego pelo velho num instante. Agradecido pela disposição de Deso em ouvir, o homem agradece por ouvir sua história. Enquanto Deso sai, ele solta um suspiro pesado. As palavras do homem permanecem em sua mente, e ele percebe que, como o velho, ele não tem um lar para voltar. Considerado inútil em comparação com seus irmãos bem-sucedidos, Deso foi expulso do clã. Além disso, ele esgotou seus magros recursos no bar e se encontrou incerto do que fazer em seguida. Perdido em seus pensamentos, ele se vê involuntariamente nas profundezas das montanhas. Sua solidão é interrompida por um bandido que exige seu dinheiro. Deso afirma honestamente não ter nenhum, frustrando o bandido, que decide atacá-lo, em vez disso, esfaqueando-o com intenções malignas. Enquanto Deso jaz no chão tossindo sangue, o choque percorre suas veias. A realização de que sua vida pode acabar desta maneira lamentável assola seus pensamentos. Enquanto isso, o bandido, convencido de que Deso estava escondendo alguns objetos de valor, revistou completamente seus bolsos. Para sua decepção, tudo o que ele descobriu foi um único pedaço de papel emanando uma fraca aura azul.
Desprezando como sem valor, o bandido lançou o papel de lado, sem saber que ele pousou perto da cabeça de Deso. Deso não pôde deixar de se perguntar como o papel acabou dentro de seu peito. Ele percebeu que o peculiar velho que encontrara no bar deve tê-lo colocado lá. Ele resmungou sobre a irritação do homem, comentando sobre sua péssima caligrafia que tornava o conteúdo do papel ilegível. Enquanto continuava a tossir sangue, Deso acreditava que seu fim estava próximo. Sua vida passou diante de seus olhos, e em seu estado desolado, ele até considerou se seria melhor abraçar a morte. O cansaço o envolveu, penetrando em seu âmago. De repente, uma cena vívida se desenrolou diante de sua visão desfocada, uma criança com olhos castanhos calorosos. Deso assistiu enquanto duas serviçais brincavam com a criança, e uma onda de espanto o dominou. Ele percebeu que não havia perecido afinal. Reconhecendo os rostos familiares, ele deduziu que estava na creche localizada dentro do prédio anexo do clã Nangun. O lugar tinha sido construído para a conveniência de sua mãe, a estimada dama do clã, e era onde ele passará sua infância ao lado de seus irmãos. Confusão encheu sua mente enquanto ele questionava por que estava testemunhando este momento em particular. Enquanto Deso refletia, uma mulher anunciou que trouxera babá. A babá começou a despi-lo, preparando-se para alimentá-lo, e as outras babás rejubilaram, encantadas que o jovem mestre mostrasse tal afeição. Um ano passou, e Deso começou a dar seus primeiros passos sob os olhos atentos das servas. Sua alegria não conhecia limites, considerando-o a epítome da fofura. Não demorou muito para Deso se convencer de que tinha regredido em idade. Apenas com 2 anos, ele compreendeu que em mais 18 anos, como descendente direto da linhagem Nangun, ele enfrentaria novamente seus irmãos mais velhos na competição pelo posto de vice-patriarca. Embora brevemente tenha considerado a ideia de se esforçar para recuperar a vitória, Deso rapidamente abandonou a ideia, consciente de suas limitações. Deso contemplou a miséria que acompanha o esforço implacável. Mesmo com talento natural, ele carecia de confiança para superar seus irmãos talentosos. Assim, ele quebrou a cabeça em busca de uma solução, e uma realização o atingiu com força existencial. Ele precisava escapar das garras do clã Nangun. A perspectiva o excitou tanto que ele momentaneamente esqueceu seu atual estado infantil, resultando em um acidente constrangedor dentro de sua fralda aos 3 anos de idade. Dou começou a fazer caminhadas dentro da creche, usando-as como oportunidades para se familiarizar com o layout. Enquanto percorria os quartos, seus olhos se fixavam em inúmeras pinturas e vasos delicados, seu verdadeiro valor desconhecido para ele. Um sorriso sinistro puxou seus lábios enquanto ele ponderava sobre o valor desses tesouros, determinado a estar à altura da reputação estimada do clã Nangun. Deso investiu seu coração, alma e esforço em seu treinamento de artes marciais, mas, apesar de 2 décadas de esforço implacável, ele só podia alcançar o status de um artista marcial de 3ª categoria. A destruição de seu dono diante de todo o clã serviu como um testemunho de sua suposta inutilidade, uma memória que enviava arrepios de medo por sua espinha. Foi precisamente essa assombrosa realização que alimentou sua determinação em formular um plano de fuga. O plano de Dou dependia de se retirar da próxima competição pelo posto de vice-patriarca e renunciar a seus direitos dentro do clã. Se essa estratégia inicial falhasse, ele pretendia fugir para um lugar distante com a fortuna acumulada com astúcia. Nesse refúgio distante, a influência de sua família não teria poder sobre ele. Quando completasse 20 anos, ele pretendia acumular o máximo de riqueza possível, ciente dos itens extravagantes espalhados pelo domínio do clã. Mesmo vendendo uma fração dessas posses, seria suficiente para suprir suas necessidades. Deso refletiu estrategicamente, expressando seu apreço por uma pintura de dragão específica na parede para sua criada, contemplando um valor potencial de 10 moedas de ouro para a peça. Avançando 2 anos, Deso agora era visto carregando um vaso, muito para o espanto da serva, que presumia que ele estivesse apenas envolvido em um jogo. No entanto, Deso declarou com firmeza que o vaso tinha um valor pessoal tremendo. A serva insistiu que ele o devolvesse,
mas Do contrapôs expressando seu desejo de vendê-lo e estabelecer sua própria casa ao lado dos demais servos. O espanto da serva persistiu enquanto ela contemplava a proposta de Do. Ao longo de sua vida anterior, as criadas sempre trataram Do com honestidade. A chefe das criadas expressou sua falta de objeção à ideia, mas lembrou a Do que, ao contrário dos outros servos, que eram mestres de artes marciais, as criadas eram órfãs adotadas pela falecida grande dama do clã. Elas temiam se tornar um fardo para ele em sua busca por dominação. No entanto, Do assegurou-lhes que não seria um problema. Ele revelou seu grande plano de levar uma vida longa e discreta. Deso estava cansado do clã Nangan, com a formidável habilidade marcial de seu pai e os talentos prodigiosos de seus irmãos provando serem um fardo. Desencantado com a ideia de se tornar o artista marcial mais forte, ele resolveu viver uma existência discreta, instruindo a chefe das criadas a levar o vaso e entregá-lo ao Banco Celestial em sua conta. Do desconsiderou preocupações sobre buscar permissão do patriarca, rindo da ideia de que seu pai não tinha interesse em tais assuntos, consumido exclusivamente por seus objetivos nas artes marciais. A cena mudou para a suntuosa morada do patriarca, revelando uma sala luxuosa com o patriarca sentado em sua cadeira ornamentada. De repente, um espião se materializou do nada, relatando que o jovem mestre Do havia contrabandeado outro vaso naquele dia. Um brilho sinistro cintilou nos olhos do patriarca, despertando seu interesse por essa reviravolta inesperada. Deso, agora um pouco mais velho, ficou em pé no último dia no lugar que ele chamara de lar. 8 anos haviam se passado, e era hora de se despedir da casa. Ele sentiu um senso de renovação sabendo que havia conseguido contrabandear a maioria das valiosas pinturas e vasos das instalações. Com seus irmãos e pai absortos em seu treinamento incessante, ele antecipava a ignorância deles sobre suas ações. De acordo com seu conhecimento prévio, seu irmão mais velho deveria ter atingido o nível de mestre agora, enquanto seu segundo e terceiro irmão seriam artistas marciais de primeira categoria. Em sua vida anterior, ele teria trabalhado incansavelmente para alcançá-los, mas desta vez suas mãos permaneceram imaculadas pelo trabalho do treinamento. Ele nunca havia passado pelo treinamento nem um pouco nesta vida. À medida que o momento de sua chegada se aproximava, a atenção de Deso se voltava para a tropa de sangue carmesim. Eles se curvaram e o cumprimentaram, seus movimentos precisos e disciplinados. Sua presença não era mero gesto. O homem diante dele, o capitão da tropa, possuía uma habilidade marcial equivalente à de um grão-mestre ou à de um ancião de uma escola marcial prestigiosa. Guiando Deso, o capitão o conduziu em direção à sua família, preparando-o para entrar na toca do tigre proverbial. Durante a viagem de carruagem, Deso refletiu sobre as palavras do capitão sobre sua criação saudável. Apesar do conselho retirar seu apoio, o capitão atribuiu isso aos céus favorecendo o curioso. Do educadamente perguntou sobre a declaração do capitão, o que levou o capitão a jurar protegê-lo com sua vida. Satisfeito. A atitude positiva de Do. Deso sempre acreditara que a mentalidade antiquada da Fortaleza Carmesim era o maior problema deles. Embora surpreso com a revelação do apoio cortado, Deso testemunhara mais apoio nos últimos 5 anos do que em sua vida anterior. Ele confiou nas palavras do capitão, embora lutasse para conciliá-las com suas experiências pessoais. Finalmente, chegaram. Atrás da porta fechada estavam os descendentes do clã reunidos para julgar o valor de Deso. Ele sabia que a intenção deles não era recebê-lo calorosamente, mas sim avaliar suas qualidades. Do entendia a importância das primeiras impressões, visando fazer papel de tolo para propagar o rumor de que ele carecia de talento em artes marciais. Ele acreditava que seu plano era infalível. Quando a porta se abriu, Deso ficou surpreso ao encontrar o próprio patriarca parado bem na sua frente, pronto para cumprimentá-lo. A surpresa vinha de sua vida anterior, onde ele fora consumido pelo treinamento e até perderá o dia de boas-vindas de seu irmão. O capitão trocou gentilezas com o patriarca e foi posteriormente dispensado, deixando Deso contemplando se seria possível cumprimentar seu pai. No entanto,
na presença da aura ameaçadora de seu pai, Deso se viu incapaz de estender um cumprimento. Não era que ele não quisesse, a imensa pressão o deixava sem palavras. Seu pai emitiu uma ameaça arrepiante, afirmando que a falha em cumprimentá-lo resultaria no assassinato das criadas que haviam educado Do. Ciente da natureza fria e cruel de seu pai, que havia sido demonstrada quando seu Dante foi despedaçado, Deso entendeu que seu pai não tinha consideração por sua própria vida, concentrando-se exclusivamente em artes marciais. Incapaz de suportar o pensamento de suas criadas morrendo, Deso cumprimentou nervosamente seu pai, um ato nascido da necessidade mais do que de um sentimento genuíno. O banquete de boas-vindas estava em pleno andamento e todos estavam se divertindo. O coração de Doca ainda palpitava pelo encontro com seu pai, mas ele colocou uma cara corajosa, cumprimentando a todos com um aceno e um sorriso inocente. Ao avistar seus irmãos mais velhos, ele decidiu assumir o papel do irmão mais novo fofo e frágil, visando evitar chamar atenção desnecessária. Não seria sábio fazer inimigos deles. Abençoado com a beleza renomada de sua mãe, Dou estava confiante em seu charme. Enquanto seus irmãos se envolviam em suas batalhas, ele permanecia firme em ficar fora de seus conflitos. Uma vez que os convidados terminaram suas refeições, os servos os escoltaram para fora. Embora desapontados por não poderem testemunhar as habilidades do filho mais novo, os servos entenderam que tais demonstrações eram reservadas apenas para membros do clã. Com a partida dos convidados, o testador ordenou que os servos trouxessem o equipamento de teste. Era hora de avaliar as habilidades de Do. Como descendente direto do clã Nangan, ele seria testado em 3 áreas. O primeiro teste envolvia levantar bolas de aço. Do levantou a primeira bola de meio quilo sem esforço, fazendo os espectadores se maravilharem. Eles acreditavam que ninguém poderia levantar uma bola de 100 kg. No entanto, o filho mais velho levantou 250 kg, o segundo filho levantou 200 kg e o terceiro filho levantou 150 kg. Eles presumiam que Deza seria capaz de levantar pelo menos 100 kg sem dificuldade alguma. No entanto, o testador ficou chocado ao ver Deso lutando para levantar míseros 50 kg, suspeitando que ele poderia estar brincando. Deso não poderia estar mais satisfeito com o resultado. Em seguida, veio o teste de agilidade, e Deso continuou a exibir falta de esforço, tropeçando e caindo frequentemente dos postes de madeira. Os anciãos ficaram cada vez mais decepcionados. Incapazes de assistir por mais tempo, da perspectiva de Doc, as coisas estavam progredindo exatamente como planejado. Finalmente, chegou a hora do teste de aptidão-chave. Dez olhou ao redor e notou seus irmãos observando atentamente. Apenas seus irmãos, seus ajudantes e as figuras centrais do clã permaneceram. Deso pretendia demonstrar de uma vez por todas que ele não representava uma ameaça e não tinha intenção de seguir as artes marciais. Ele não desejava o clã, mesmo que estivessem dispostos a oferecê-lo a ele. O testador instruiu Deso a dar um passo à frente. Irritados com sua aparente felicidade tola, os anciãos observaram com crescente irritação. Desconhecido por eles, o patriarca observava em silêncio as projeções. O testador informou a Deso que ele deveria aprender a grande técnica da respiração clara, uma técnica secreta do clã e a base para todas as outras técnicas deles. Portanto, era essencial que Deso a aprendesse primeiro. Seguindo as instruções do testador, Deso foi encarregado de circular seu Kai conforme instruído. O teste terminaria assim que seu Kai se estabilizasse. Deso contemplou que, se fizesse um esforço sincero, seria fácil, considerando que ele havia treinado por 20 anos em sua vida anterior. No entanto, desta vez ele pretendia interromper intencionalmente o fluxo de seus próprios meridianos, fazendo com que ele falhasse no teste e fosse incapaz de cultivar pelos próximos 4 anos, enquanto Deso gemia com Kai. Ele seguiu com seu plano de direcioná-lo na direção errada, causando uma dor imensa, suprimindo sua agonia. Ele não podia se dar ao luxo de mostrá-la, caso contrário suas intenções de quebrar seus meridianos diante do clã seriam em vão.
Seu objetivo era arruinar seus meridianos tão severamente que competir pela posição de vice-patriarca seria apenas um sonho distante. Ele decidiu emaranhar completamente seus meridianos, acreditando que os médicos excepcionais do clã Nangun e o Elixir seriam capazes de tratá-lo depois. Os anciãos detectaram que algo estava errado. Deso parecia em má condição e a cor de sua aura mudou dramaticamente depois que ele terminou. Ele sorriu, convencido de que havia conseguido se deixar de cama por anos, mas de repente tossiu sangue e desmaiou no chão, cercado por faíscas de energia vermelha. Seus planos pareciam ter dado certo, pois o ancião do teste chamou um médico enquanto Deso estava inconsciente. Ele pensou que havia executado seu plano perfeitamente, então inesperadamente seu pai, o patriarca, apareceu e ordenou a todos que parassem. Ele raramente interferia em tais assuntos e sua aparição repentina surpreendeu a todos. O segundo irmão especulou que seu pai deve ter estado observando e o terceiro irmão se perguntou se seu pai havia gostado de Deso. O patriarca segurou o Deso em seus braços, instruindo o ancião do teste Vanju a chamar o médico divino, que estava atualmente bêbado e dormindo em seu quarto. Depois de providenciar para que o médico fosse chamado, o patriarca anunciou abruptamente o fim da cerimônia de boas-vindas e desapareceu. Mais tarde, enquanto Deso começava a recobrar a consciência na primeira mansão, o médico comentou que nunca pensou que encontraria outro monstro como o patriarca. Ele achou a recuperação de Deso notável, duvidando que ele tivesse uma constituição celestial marcial, mas para sua surpresa, quando Deso acordou completamente, ele não sentiu dor, pelo contrário, sentiu-se revigorado e energizado, com energia pulsando através de seu corpo. O médico até comentou que se Deso estivesse acordado, ele deveria sair da cama logo. Deso ficou atônito, pois acreditava ter estado inconsciente por 1 mês ou 2. O médico não pôde deixar de expressar sua incredulidade, questionando se um tolo como Deso era genuinamente filho do patriarca. Deso ficou surpreso quando o médico se referiu casualmente a seu pai pelo primeiro nome, um nível de informalidade geralmente reservado para conhecidos muito próximos. Nem mesmo o monge-chefe de Shaolin ou o diretor da seita Wudang ousariam se dirigir ao seu pai dessa forma. O médico atribuiu a falta de maneiras de Deso aos costumes dos jovens de hoje em dia e o repreendeu por nem mesmo agradecer ao seu salvador. Deso agradeceu, embora sua decepção fosse evidente, pois seu plano cuidadosamente elaborado havia sido frustrado. Ele deveria acordar aleijado e usar isso como motivo para abandonar as artes marciais e escapar do clã. Agora, com sua recuperação inesperada, seria muito mais difícil partir. Deso sabia que precisava de um novo plano e precisava rápido. O médico explicou que sua recuperação se devia à sua constituição celestial marcial extremamente rara e monstruosa que seu pai tinha, e era raro que 2 gênios existissem neste mundo ao mesmo tempo, o que frustrava Deso. Deso saboreava a sensação revigorante que percorria seu corpo enquanto o médico se aprofundava em uma explicação detalhada. Ele elaborou como a forma física original de Deso possuía meridianos inerentemente emaranhados que teriam perpetuamente dificultado seu progresso além do nível de 3ª classe. Ao circular inadvertidamente sua energia de maneira errada durante o teste de cultivo, Deso havia feito uma aposta audaciosa. Era uma jogada arriscada que, no final, desenredou seus meridianos, mas veio com o custo de sua própria vida. O médico se viu dividido entre considerar Deso um gênio por sua audácia ou um tolo por sua imprudência. A revelação de que sua falta de avanço em sua vida anterior não se devia à falta de esforço, mas sim a uma deficiência e talento natural, deixou Deso atordoado. Isso destruiu a percepção que ele mantinha há tanto tempo, levando-o a reavaliar suas próprias habilidades. O médico divino, profundamente impressionado pela resiliência e determinação de Deso em desafiar o destino, o elogiou calorosamente. Nunca antes o médico encontrara um indivíduo que tivesse alterado tão fortemente seu próprio destino. Com curiosidade borbulhando dentro dele, Deso não pôde deixar de questionar o médico mais a fundo. Ele queria saber se suas ações tinham pavimentado o caminho para ele cultivar energia de maneira tradicional, seguindo o fluxo convencional. O médico encarou intensamente, uma mistura de seriedade e diversão em seu rosto, e comentou:
Você realmente sabia o que estava fazendo? Ninguém. Outros ousariam tentar algo tão tolo. Com essas palavras, Deso percebeu que não podia mais esconder o fato de que suas ações tinham sido intencionais em vez de acidentais. Expandindo sua explicação, o médico alertou Dou sobre as complexidades de sua situação única. Ele revelou que, devido ao emaranhamento de longa data de seus meridianos, mesmo que eles fossem desenrolados à força, inevitavelmente voltariam ao seu estado original devido à natureza inerente de seu corpo. Além disso, o menor desvio do caminho correto resultaria em consequências imediatas e fatais. Dou inicialmente buscava uma vida mais fácil, mas encontrou-se à beira da morte. As habilidades extraordinárias do médico e sua capacidade de compreender a estrutura distintiva dos meridianos de Dou o deixaram maravilhado. Deso estava destinado a encontrar seu fim, mas em vez disso desafiou o destino e emergiu como um gênio prodigioso. O conceito de duas pessoas possuírem a constituição celestial marcial ao mesmo tempo intrigava Dou. Ele contemplava as potenciais implicações de uma ocorrência tão sem precedentes no reino marcial. Com essa nova visão, a percepção de Deso sobre sua própria identidade e potencial passou por uma transformação profunda. Na presença de seu pai, que o chamou de tolo por emaranhar seus próprios meridianos, Dou reuniu coragem para perguntar sobre suas perspectivas de aprender artes marciais. A resposta do médico, tingida com uma mistura de admiração e cautela, revelou que Dou seria incapaz de perseguir a maioria das artes marciais, incluindo a estimada grande técnica de respiração. Se ele tentasse cultivar tais técnicas, seus meridianos seriam implacavelmente rasgados. A revelação trouxe um sorriso ao rosto de Dou, pois ele percebeu que agora poderia navegar pela vida em seus próprios termos e que seu pai seria impotente para influenciar suas escolhas. Um chamado de seu pai convocou a chegada do Agente 1, membro do formidável Esquadrão Guardião das Sombras encarregado de proteger o Patriarca. Dou se viu intrigado pela súbita aparição do Agente 1, aparentemente do nada, nas mãos de seu pai. O Agente 1 apresentou um livro de artes marciais como presente personalizado para Dou. O título concedido à arte marcial escolhida por Dou, a técnica básica de espada em 3 partes, o encheu de leve desdém. Ele o descartou como um mero manual de terceira classe que poderia ser facilmente adquirido no mercado local. Para ele, parecia ser uma introdução rudimentar à esgrima, desprovida de manipulações complexas de energia. No entanto, Dou resignou-se a perseguir essa arte marcial meio que de coração, sentindo que seu pai mais uma vez o deixará de lado. Deixando a companhia de seu pai e do médico, Dou sentiu um ronco de fome vindo de seu estômago. Sem saber, as artes marciais concedidas a ele por seu pai logo enviariam ondas de choque por todo o clã, provocando caos e tumulto. Enquanto ele estava diante de um prédio que uma vez simbolizava seu exílio do clã em sua vida anterior, o retorno de Dou foi recebido com saudações animadas das empregadas. Suas palavras ecoaram com calor e familiaridade. Uma empregada carinhosamente comentou sobre a perda de peso perceptível que Deso havia sofrido, enquanto outra sugeriu ansiosamente que ele repusesse suas energias com uma refeição satisfatória. Agradecido por seu cuidado e atenção, Dou concordou felizmente, percebendo que sua busca desesperada por aprovação de seus irmãos e pai em sua vida passada era pálida em comparação com o apoio e afeto genuínos que ele recebia agora das empregadas. Na presença delas, finalmente sentiu um senso de pertencimento, embora soubesse que eventualmente teria que partir para um reino mais extravagante que oferecesse maior liberdade. Depois de saciar sua fome, Dou deixou a área de jantar e instruiu sua empregada a fazer uma pausa. Refletindo sobre seus encontros recentes com o médico divino e seu pai, ele não pôde deixar de contemplar o significado de sua constituição celestial. Considerada uma das melhores, acreditava-se que ela continha o conhecimento marcial dos céus, uma constituição semelhante à de um deus marcial raramente vista em uma geração. No entanto, apesar de possuir essa constituição, Dou não conseguia discernir nenhuma diferença tangível dentro de si mesmo. Pensamentos inundaram sua mente enquanto ele ponderava sobre a tarefa assustadora de superar seu irmão mais velho, que estava no caminho para alcançar o nível de um grande mestre reformado em apenas uma década.
Ele entendeu que as artes marciais não eram um reino onde o sucesso poderia ser alcançado apenas por meio da constituição. Ela exigia talento, sensibilidade, inteligência, tenacidade e até mesmo sorte. Como ele poderia acompanhar em apenas 10 anos, considerando que seu corpo nunca havia nem mesmo tocado na superfície das artes marciais? Mesmo que ele fosse ensinado por um mestre marcial, o desafio parecia insuperável. Deso não pôde deixar de se perguntar se seu pai tinha apenas lhe dado falsas esperanças e se todo o plano tinha saído dos trilhos. No entanto, seu desejo de escapar dos limites do clã e perseguir seus sonhos permanecia inalterado. Sabendo da personalidade de seu pai, Deso concluiu que seu segredo permaneceria desconhecido para os outros membros do clã. Além disso, ele não ouvirá nenhum boato sobre seu encontro com o médico divino. Decidindo que era hora de se retirar para a noite, Deso se encontrou em seu quarto, apreciando um dos privilégios de viver no clã mais forte, a falta de riscos de assassinato. O olhar caiu sobre o livro de artes marciais repousando no criado mudo e, como o sono o eludia, ele decidiu mergulhar em seu conteúdo. Segundo o autor do livro, a técnica foi criada com a intenção de alcançar os céus. Deso não pôde deixar de rir pensando que o autor teria sido um melhor escritor do que um artista marcial. No entanto, o livro carecia das filosofias profundas encontradas nas artes marciais da seita Wuon, nos desmaios chamativos da seita Mount Agao, na incrível velocidade capaz de perfurar o sol vista na seita Ding Kong, ou na vasta coleção de conhecimentos possuídos pelos Shaolins. Em vez disso, seus ensinamentos se concentravam em 3 movimentos fundamentais: balançar para cima, varrer para baixo e cortar horizontalmente. Enquanto Deso achava a leitura uma maneira agradável de passar o tempo, ele não pôde deixar de se perguntar sobre suas implicações mais profundas. Aqueles que embarcavam no caminho do domínio da espada muitas vezes contemplavam o objetivo final da esgrima, um destino a ser perseguido. Para alguns, era manifestação de espadas de chave, para outros envolvia manifestação de chave em si, cinésia de espada ou até mesmo o conceito elusivo do coração da espada. No entanto, muitos falhavam em compreender a importância do ponto de partida, a base sobre a qual toda a esgrima era construída. Ao aprimorar a habilidade de esfaquear mais e mais rápido, um praticante poderia gerar um flash de brilho capaz de perfurar os céus e alcançar o sol. Ao adicionar complexidade aos movimentos, era possível criar padrões de flores de ameixa respiratória impressionantes no céu, e ao executar balanços suaves, a essência do Tai poderia ser evocada. O autor afirmava que esses conceitos eram fáceis de entender para o leitor diligente, mas Dou ainda lutava para compreendê-los totalmente. O autor afirmava ter dominado todos os estilos de esgrima do mundo e os destilado em 3 ações fundamentais: céu, terra e humano. Com o domínio perfeito dessas 3 ações, o autor acreditava que alguém poderia se adaptar a qualquer estilo de esgrima. No entanto, Dou permaneceu cético, considerando o autor nada mais do que um vigarista. O nome da técnica era Técnica Básica de Espada em 3 partes. Mesmo depois de participar de uma refeição, o sono continuou a escapar de Dão. Talvez ele tivesse se excedido. Seu olhar se voltou para a espada, que o chamava. Apesar de exercícios noturnos não serem tipicamente sua preferência, resolvendo pegar a espada, Deso sentiu uma conexão inexplicável com ela, alimentando sua curiosidade e desejo de explorar seu potencial. Enquanto isso, no telhado da mansão, o patriarca e o médico divino se sentavam juntos, desfrutando do prazer de um bom licor. O médico não pôde deixar de elogiar a qualidade da bebida, cativado por seu sabor. Abaixo deles, numerosos artistas marciais se envolviam em sessões animadas de combate, adicionando a atmosfera. Foi durante este momento tranquilo que ambos os homens notaram a aproximação de Dou. No entanto, o médico divino não pôde deixar de se sentir incomodado pela manipulação descuidada da espada por parte de Dou. Ele acreditava que Dou deveria tratá-la com a máxima reverência e apreço por seu valor. O médico ficou absolutamente pasmo, seus olhos fixos na técnica impecável de Dou e em seu profundo entendimento da espada. Ele não pôde deixar de questionar o patriarca,
perguntando-se se ele secretamente havia guiado Deso quando ninguém estava olhando. A incredulidade do médico o dominou enquanto ele observava com admiração o que estava diante dele. Ele estava bem ciente de que Dou havia recebido uma cópia genuína da lendária técnica do Imperador da Espada. No entanto, esta técnica era principalmente destinada a lançar as bases para a esgrima, servindo como um ponto de partida para artistas marciais aspirantes. No entanto, o domínio de Dou dos movimentos era surpreendentemente avançado, superando em muitas expectativas do médico. Na vida passada de Dou, ele havia balançado a espada inúmeras vezes, centenas de milhares na verdade. Como resultado, a técnica básica de espada em 3 partes representava pouco desafio para ele. Com um movimento fluido, ele ergueu a espada com facilidade, como se conectando o céu e a terra, executando a técnica com uma graça incomparável. Apesar de sua expertise, Dou continuou a buscar o próximo passo no livro, apenas para descobrir que já havia chegado ao final. Esta realização inesperada o deixou tanto surpreso quanto intrigado. Colocando o livro de lado, ele ponderou sobre a possibilidade de ele também poder criar algo semelhante e continuou seu treinamento determinado a melhorar ainda mais. Ele decidiu balançar a espada mais algumas vezes antes de se retirar para a noite. As horas escorregaram enquanto Deso balançava implacavelmente a espada, imerso em sua prática até que o sol finalmente começou a se erguer. O médico divino observou essa exibição notável, contemplando se Dou havia entrado em um estado de transe marcial. Curiosamente, Dou não exibiu nenhum traço de energia em seu corpo, nem demonstrou sinais de cultivo. Isso deixou o médico perplexo, pois o transe marcial era um estado geralmente alcançado por meio de treinamento extensivo em artes marciais e abençoado com uma extraordinária sorte celestial. Era um reino buscado por praticantes para buscar respostas em seu caminho escolhido ou para descobrir novas formas de crescimento. O patriarca interveio, descartando as preocupações do médico com um comentário casual de que Deso estava simplesmente em Swinging the Sword. Isso só aumentou a frustração do médico, pois ele achava cada vez mais difícil aceitar a explicação do patriarca. O médico firmemente acreditava que entender o estado extraordinário de Dou era um privilégio reservado apenas para aqueles com a constituição celestial. No entanto, o patriarca negou veementemente essa noção. Em vez disso, o patriarca enfatizou que Deso estava apenas no início de sua jornada, um jovem frágil que nem mesmo conseguia entender os fundamentos de uma técnica de respiração. No entanto, Deso estava agora abrindo as portas para o vasto e expansivo mundo das artes marciais. Nascido no ilustre clã Nangan, Dou dedicou toda a sua vida passada à busca das artes marciais. Isso o consumiu, tornando-se a essência de sua existência, mas também o atormentou implacavelmente. Enquanto outros adquiriam novas habilidades com facilidade, Deso encontrava-se imitando meticulosamente suas técnicas após inúmeras tentativas. A dor tornou-se sua companheira constante durante todo o seu treinamento em artes marciais. No entanto, desta vez, ele experimentou uma sensação diferente, uma sensação indescritível de êxtase, acompanhada de um incontrolável torrente de suor. Nunca antes ele havia percebido que brandir uma espada poderia trazer tanta alegria e libertação para sua alma. Intrigado pelo progresso surpreendente de Deso, o patriarca fez uma pergunta instigante ao médico: o que aconteceria se os meridianos frágeis de Dou, mal mantidos juntos, fossem infundidos com Kai, o divino? A resposta do médico foi aterrorizantemente direta: os meridianos de Dou se despedaçariam mesmo com a menor quantidade de Kai. O patriarca ofereceu uma metáfora descrevendo o corpo humano como um microcosmo, um universo onde a criação e a destruição se entrelaçam infinitamente dentro dos limites de um único ser. O médico reconheceu a verdade nas palavras do patriarca, mas explicou que o corpo de Dou naquele momento se assemelhava a uma terra ressequida que se desmoronava ao menor toque. Essa distinção esclareceu por que o médico havia falhado em entender a situação inicialmente. Em resposta, o patriarca sorriu com um toque de ameaça, afirmando que a pureza de Dou como uma criança detinha o potencial para uma transformação notável. Essa pureza poderia desencadear mudanças profundas dentro dele, servindo como a força motriz por trás da eficácia das 3 técnicas básicas de espada.
Era um método projetado para ser acessível a qualquer um, até mesmo indivíduos com meridianos danificados que de outra forma seriam considerados incompetentes. A surpresa do médico aumentou quando ele percebeu que, assim como as artes de longevidade e musculação de outras seitas, a técnica das 3 espadas celestiais possuía o poder de curar gradualmente os meridianos danificados de Do. Essa cura gradual explicava por que o médico não conseguia sentir nenhum Kai emanando do corpo de Do. Com um sorriso ameaçador, o patriarca declarou que o Imperador da Espada havia infundido algo extraordinário na arte das 3 espadas celestiais, deixando o médico divino com uma pergunta intrigante. O que aconteceria quando a terra endurecida que encapsulava o corpo de Do finalmente se solidificasse, revelando o verdadeiro potencial dentro dele? Enquanto Deso ficava ali surpreso pelo fato de ter treinado durante toda a noite, ele não pôde deixar de se questionar. Por que seu coração batia com tanta fervor? Por que ele sentia um desejo insaciável de brandir a espada repetidamente, se sua resistência permitisse? Parecia que o sangue da família Nangun corria em suas veias, despertando uma paixão inabalável dentro dele. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, um mordomo se aproximou e aconselhou-o a se refrescar. Surpreso, Deso perguntou se ele realmente havia brandido a espada a noite toda, ao que o mordomo confirmou com um aceno de cabeça. O médico, que estivera observando o tempo todo, questionou se Deso entendia a gravidade da situação. O médico notou uma quantidade minúscula de Kai, não maior do que um grão de arroz, e contemplou se o rápido progresso de Do era resultado da constituição celestial que ele possuía. O médico prosseguiu examinando Deso, explicando que seus ferimentos normalmente levariam 4 meses para cicatrizar, mas provavelmente se curariam em 1 semana se ele se abstivesse de se esforçar demais. Ele elogiou a resiliência e vitalidade da juventude, reconhecendo-as como uma bênção genuína. No entanto, a curiosidade ainda incomodava Deso enquanto ele tentava compreender a sensação revigorante que experimentara durante sua prática. Com o médico se despedindo, os mordomos expressaram sua gratidão pela recuperação iminente de Do, deixando os limites da casa. Deso aventurou-se para fora para entender melhor a dinâmica intricada dentro do clã, o que rapidamente reforçou sua percepção de ser o indivíduo mais descontraído entre eles. Em um lugar onde poder equivalia à autoridade, o clã Nangun se destacava das outras seitas, dividido em 8 núcleos competindo pela dominância. Essa hierarquia foi estabelecida pelo pai de Do, que firmemente acreditava que as palavras dos fortes eram sempre infalíveis. No entanto, tais questões tinham pouca importância para Do, pois ele permanecia resoluto em sua determinação de partir daquele lugar. Chegando ao salão de treinamento, um lugar que em breve frequentaria ao longo da próxima semana. A mente de Do voltou às lembranças de suas experiências humilhantes dentro dessas paredes. Optando por dar uma olhada rápida ao redor, ele retornou para encontrar o salão vazio de ocupantes. De repente, um grupo de indivíduos entrou, fazendo com que Deso se escondesse e escutasse furtivamente sua conversa. Os homens se envolveram em uma discussão animada sobre as habilidades de esgrima exibidas pelos senhores do prestigiado Esquadrão de Espadas Céu Claro, admirando a arte inerente em seus movimentos extravagantes e o brilho etéreo de suas lâminas enquanto cortavam facilmente o ar. Sua conversa eventualmente se voltou para Do, especulando sobre sua admissão no salão de treinamento. Eles mencionaram como o próprio patriarca havia acolhido o filho mais novo no dia da cerimônia, apenas para descobrir que Do havia se saído mal em todos os testes. Um dos homens ponderou o desconhecido, afirmando que eles não conheceriam verdadeiramente o potencial de Do até testemunharem suas habilidades em primeira mão, comparando-o aos seus irmãos que haviam concluído seu treinamento em 30, 60 e 90 dias, respectivamente. Eles revelaram o rigoroso processo que todos os descendentes de Nanga eram obrigados a passar no salão de treinamento para se tornarem discípulos oficiais. Havia 2 métodos de avaliação, a avaliação anual e o SPAR sem fim, este último envolvendo o descendente derrotando cada discípulo dentro do salão de treinamento, uma tarefa árdua e aparentemente insuperável. Do percebeu que todos dentro do salão de treinamento possuíam um talento excepcional, muito além dos que estavam do lado de fora. No entanto, Deso também percebeu que esses indivíduos, apesar de sua destreza marcial,
pareciam carecer de uma compreensão mais ampla além do reino do combate. Depois de sair da cena, Deso chegou à conclusão de que precisaria esperar mais um ano para executar seu plano de fuga. No entanto, ele tinha uma imensa gratidão para com o médico divino por instilar essa nova resolução dentro dele. Determinado a garantir seu fracasso durante a avaliação divina, Dou resolveu não deixar pedra sobre pedra em sua busca para sabotar seu próprio sucesso. Mal sabia ele que sua jornada estava prestes a dar uma guinada inesperada, revelando um caminho inexplorado que redefiniria seu destino dentro do reino marcial. Dou tinha estado brandindo sua espada continuamente por 7 dias. Ele brandia com todas as suas forças, mas lá no fundo ele sabia que não era o suficiente. Acumular 30 anos de que exigiria pelo menos 100 anos de brandir incessante. Apesar dessa realização, ele encontrava consolo no fato de que poderia continuar usando suas artes marciais de terceira categoria sem se preocupar com as opiniões dos outros. Além disso, ele sentia uma sensação de rejuvenescimento que o impulsionava a persistir. Ao contrário do passado, quando seu servo o acompanhava ao salão de treinamento, desta vez Deza foi recebido por um homem de robes azuis. O homem se apresentou como Namanjinon, o segundo estrategista do clã. Mesmo com a terra idade de 5 anos, Nangun Jinin já havia memorizado os grandes ensinamentos da análise e da doutrina do meio. Aos 7 anos, ele havia absorvido poesias clássicas e história. Na notável idade de 8 anos, ele havia passado no exame estatal, estabelecendo-se como o mais jovem prodígio de seu tempo. No entanto, ele desapareceu do mundo com apenas 10 anos, deixando para trás um rastro de mistério. Deso ficou surpreso com a visita de uma figura tão ilustre. Nangun Jinin perguntou sobre o bem-estar de Dou, ao que ele respondeu com um aceno, indicando sua total recuperação. O estrategista dispensou a polidez de Dou, lembrando-lhe que era apenas um estrategista da família ramificada, enquanto Deso era um descendente direto do clã. Dou aproveitou a oportunidade para perguntar quem o havia enviado, e Nangun Jinin revelou que foi o mestre poeta Namanhilo, o estrategista-geral do clã. Era peculiar, pois Nangun Ilo sempre havia se abstido de se alinhar a qualquer facção. Dou deduziu que a presença do estrategista estava relacionada ao incidente na cerimônia de abertura. Nangun Jinchun comentou que o brilho dos descendentes diretos variava muito, ao contrário dos outros indivíduos tolos do clã. Ele confessou que se instalara no clã para evitar tais imbecis no mundo. Ele acreditava que os assuntos deveriam ser entendidos sem exigir explicações intricadas. Apesar de estar sobrecarregado com inúmeras responsabilidades, ele veio porque era uma ordem de um estrategista que ele respeitava profundamente, embora não conseguisse afastar a sensação de que estava colocando suas mãos no fogo. Nangun Jinin expressou um sentido de rejuvenescimento ao encontrar um jovem mestre como Dou, já que o clã era predominantemente ocupado por indivíduos cabeças duras. Com uma expressão ameaçadora, ele perguntou se Dou abrigava aspirações de conquistar o mundo marcial ao lado dele. Ele revelou que, na verdade, desejava derrubar o clã. Dou olhou para o estrategista como se estivesse louco, questionando se ele havia feito a mesma pergunta aos irmãos de Dou. Nangun Jinin revelou que seu irmão mais velho afirmara que ele poderia realizar isso sem envolvimento de Dou. Seu segundo irmão acreditava que as pessoas que liam eram desesperadas, devido a indivíduos como Nangun Jinin, e o terceiro irmão o rotulava de louco. Deso pressionou por detalhes, mas o estrategista afirmou que o clã havia, sem fraquezas, parecia impecável. Percebendo que estava atrasado para a cerimônia no salão de treinamento, Deso ficou ansioso. O estrategista exigiu uma resposta, a qual Deso respondeu que não precisava do clã e poderia adquiri-lo por si mesmo. Essa declaração pegou o estrategista de surpresa, deixando-o praguejando contra o clã de maneira aparentemente desequilibrada. Ao entrar no salão de treinamento, Deso e o estrategista atraíram a atenção dos aprendizes que estavam praticando diligentemente. O estrategista se apresentou aos aprendizes, imediatamente os deixando nervosos devido ao seu alto cargo. Ele prosseguiu para apresentar Dou como o mais jovem mestre do clã Nangun e aquele que se juntava ao salão de treinamento naquele dia, afirmando que Dou estava destinado a conquistar o clã cheio de tolos.
Os homens ficaram perplexos, seus rostos contorcidos de raiva. Consumido pela fúria contra o estrategista, Dez o atacou, deixando-o inconsciente. O estrategista jazia estirado no chão, inconsciente do poderoso golpe desferido pelo jovem mestre. Com uma onda de adrenalina, o jovem mestre arrastou apressadamente seu corpo para longe dos olhares curiosos, instando a todos a retomarem suas atividades como se nada tivesse acontecido. Eles se retiraram para o refúgio da casa médica, onde foram recebidos pela presença do médico divino. Observando o estrategista caído, o médico deduziu que ele tinha sido incapacitado por um ataque surpresa, com base nos nós dos dedos machucados da mão direita do jovem mestre. O médico deduziu que foi de fato ele quem desferiu o golpe. Curioso sobre seus planos futuros, o jovem mestre perguntou se o médico pretendia permanecer naquele lugar. Contemplando a pergunta, o médico admitiu considerar isso, citando a disponibilidade de comida, álcool, abrigo e até entretenimento. Com uma despedida, os dois homens seguiram caminhos separados. Dezo, o jovem mestre, ficou perplexo com a presença do médico divino, já que em sua vida anterior o médico não havia permanecido naquele lugar. No entanto, ele percebeu que a presença ou ausência do médico não afetaria seus planos. Sua concentração permaneceu inabalável em executar sua estratégia cuidadosamente elaborada. Pouco depois, o estrategista recuperou a consciência dentro da casa médica, chamando freneticamente pelo nome do jovem mestre. Preocupado, o médico perguntou sobre seu bem-estar, ao que o estrategista expressou um sentimento estranho dentro de si mesmo, uma nova luz que o ajudaria a mudar o clã que ele considerava idiota. Reconhecendo uma anormalidade em seu comportamento, o médico mencionou a possibilidade de uma perturbação em sua cabeça. Indiferente, o estrategista considerou essa reviravolta um sonho se realizando, uma revelação de um novo fator dentro do clã. Surpreso pela familiaridade do médico com seu nome, o estrategista afirmou confiantemente que qualquer pessoa envolvida em artes marciais estaria ciente da reputação do médico divino. Divertido, o médico reconheceu como o lunático referido por seu próprio mestre. Reconhecendo uma compreensão profunda nos olhos do jovem estrategista, ele viu nele o potencial para seguir os passos de seu pai. Partindo, o jovem estrategista se despediu do médico, reconhecendo sua importância no funcionamento do clã. Perdido em seus próprios pensamentos, o estrategista murmurou para si mesmo, exibindo sinais de excentricidade que lhe renderam um olhar incrédulo do médico divino. Enquanto isso, o jovem mestre aventurou-se no salão de treinamento, onde cada indivíduo se engajava em um treinamento pessoal rigoroso. Dezo atraiu a atenção dos espectadores enquanto se preparava para iniciar sua prática. Alguns olhavam abertamente, enquanto outros escondiam sua decepção ao vê-lo praticando apenas a técnica básica de espada, que eles consideravam inadequada. Inabalado por suas reações, Dezo sorriu interiormente, sabendo que a percepção dele sobre ele como medíocre fazia parte de seu plano. Ele planejava mostrar suas verdadeiras habilidades durante a avaliação final, não deixando dúvidas sobre sua competência. Apesar de suas preocupações com a possível interferência do segundo estrategista, Dezo permaneceu determinado a seguir o curso, confiante de que, se seguisse seus planos cuidadosamente elaborados, o sucesso estaria ao seu alcance. Com um sentimento de satisfação, ele concluiu sua sessão de treinamento e voltou para casa. Para sua surpresa, descobriu o segundo estrategista sentado à sua mesa, desfrutando de uma refeição com suas criadas. Intrigado e um pouco perturbado, Dou ansiava descobrir a razão por trás da presença inesperada do estrategista. Enquanto isso, em uma crucial reunião do clã, o médico divino confrontou o estrategista geral Nangunyo sobre os planos alarmantes do segundo estrategista para derrubar o clã inteiro. Ilo reconheceu que as ideias do segundo estrategista eram realmente extravagantes, mas também acreditava que o estrategista estava singularmente qualificado para continuar seu trabalho. Ilo afirmou que ele sozinho possuía as capacidades para sucedê-lo e todos deveriam reconhecer suas habilidades excepcionais. O médico expressou sua compreensão da competência do segundo estrategista, mas expressou preocupações sobre a natureza extrema de suas propostas.
Hilo assegurou ao médico que, por trás da excentricidade do estrategista, ele tinha uma natureza bondosa e não representaria um perigo real. Hilo compartilhou sua própria experiência de amaldiçoado por sua alta inteligência, onde a previsibilidade tornava a vida mundana. No entanto, um encontro fortuito com o patriarca permitiu-lhe ver o mundo sob uma nova luz, semelhante ao que o segundo estrategista estava passando atualmente. Hilo enfatizou que o estrategista havia descoberto a alegria e a excitação da vida. Dou não conseguiu conter sua frustração e começou a questionar os motivos do segundo estrategista por segui-lo, apesar de sua intenção de deixar o clã. O jovem estrategista respondeu, revelando seu próprio desprezo pelo clã, acreditando que o inimigo de seu inimigo era um amigo. Deso esclareceu que na verdade não desgostava do clã Nangun, sua preocupação residia em seu potencial para ele devido às suas fraquezas percebidas. Com um ar de ameaça, o jovem estrategista perguntou sobre os motivos de Dou para querer partir. Percebendo a mudança na aura do estrategista, Deso escolheu cuidadosamente suas palavras, esperando obter insights nas verdadeiras intenções do estrategista. Ele sondou o estrategista sobre o que ele pretendia alcançar com ele. O estrategista revelou seu desejo de virar o mundo de cabeça para baixo, começando pelo ambicioso plano de derrubar o venerado Templo Shaolin. Surpreso com a audácia da proposta, Dou questionou se o estrategista o confundira com um cultista. Indiferente, o estrategista se declarou um membro inabalável do clã ortodoxo, defendendo sua pureza. Dou não conseguiu evitar a sensação de que o homem diante dele era um revolucionário. Dou reconheceu que em tempos de caos, os talentos dos estrategistas teriam brilhado intensamente. No entanto, como atualmente viviam em uma era de paz onde o clã Nangun reinava supremo, o estrategista precisaria provocar problemas para testar suas habilidades estratégicas. Abordando Deso como senhor, o estrategista implorou-lhe para emitir uma ordem. Perplexo, Deso questionou quando se tornará o senhor do estrategista. Inabalado, o estrategista afirmou ter tomado a decisão naquele dia, prometendo lealdade inabalável a qualquer ordem que Dou emitisse. Deso expressou seu desejo de viver uma vida longa e pacífica, cuidando tranquilamente das plantações nas montanhas. Infelizmente, o estrategista interpretou mal, presumindo que Dou era um dragão adormecido pronto para conquistar as seitas Wudong Shaolin e Monte H. Relutantemente, Dou cedeu à vontade do estrategista, concedendo-lhe 1 ano para seguir seus planos grandiosos. No fundo, Deso planejava desapontar o estrategista a ponto de ele não desejar mais servi-lo. Meses se passaram e Deso praticou diligentemente a técnica básica de espada, para divertimento dos outros aprendizes, que o provocavam com o apelido de idiota das 3 espadas básicas. Surpreendentemente, Deso encontrou consolo em suas zombarias, sabendo que a maioria das pessoas o considerava inútil. Para sua surpresa, o chi da técnica das 3 espadas começou a permear seu corpo, embora ele o desconsiderasse como insignificante no meio de seu treinamento. O segundo estrategista chegou para escoltar o jovem mestre para o jantar, fazendo Deso acreditar que o estrategista era uma pessoa decente devido ao seu tratamento respeitoso como jovem mestre, enquanto todos os outros zombavam dele. Todos estavam ansiosos, pois a avaliação anual estava próxima. O jovem estrategista se aproximou de Deso e perguntou se ele estava bem em simplesmente relaxar assim. Deso assegurou-lhe que havia feito todas as preparações necessárias e estava perfeitamente bem. Pouco o estrategista sabia que tudo estava se desenrolando de acordo com os planos cuidadosamente elaborados de Dou. Com um sorriso sarcástico, Deso ficou satisfeito ao ver que sua reputação parecia ter sofrido um golpe em comparação com sua vida passada. O estrategista havia elaborado um plano para elevar Deso ao topo, mas suas noções de derrubar o deus marcial eram ridículas. Sem o conhecimento do estrategista, Deso pretendia perder propositalmente cada spar durante a avaliação. No dia do spar, os aprendizes se alinharam, nervosos, na sala de avaliação. Dou não conseguia acreditar em seus olhos quando viu seu pai, o chefe do clã, presente junto com o chefe estrategista, que era mentor do jovem estrategista, e seus irmãos. Algo parecia errado. Como em sua vida anterior antes de regredir, não havia nem de longe tantas pessoas presentes.
Isso era tudo obra do jovem estrategista. Ele até tinha uma bandeira bordada com o rosto de Dou, torcendo por ele com entusiasmo desenfreado. Os outros aprendizes olhavam para Deso com desdém, causando-lhe grande constrangimento. O ancião que supervisionava a avaliação exigiu silêncio e declarou que nenhuma influência externa afetaria o resultado. A avaliação seria baseada puramente na habilidade. Se nenhum dos aprendizes demonstrasse habilidade suficiente, nenhum passaria. No entanto, se todos fossem habilidosos o suficiente, todos passariam. Foram explicados 2 métodos de avaliação: o SPAR de indicação, onde os aprendizes poderiam escolher seus oponentes, e se destacassem, seriam convidados a se juntar ao corpo marcial desejado. No entanto, eles teriam apenas uma chance, e o fracasso significava se preparar para o ano seguinte. O segundo método envolvia 5 SPARs que não afetariam o resultado final. Uma vez concluídos os 5 SPARs, a avaliação terminaria. Embora os 5 SPARs permitissem mais oportunidades de mostrar habilidades, os aprendizes corriam o risco de serem escolhidos para um corpo que não preferiam. Com as regras estabelecidas, a avaliação começou. Um garoto confiante deu um passo à frente e desafiou Num Show, o vice-capitão do estimado grupo Clear Sky, para um SPAR. O vice-capitão, animado pelo desafio, aceitou e se aproximou do palco, notando o rosto familiar do garoto. O garoto se apresentou como Nangan Juan, o que surpreendeu Deso. Em sua vida anterior, Juan se tornará o mestre de espadas do grupo Clear Sky, ganhando o apelido de assassino de 100 homens por derrotar 100 inimigos em um único campo de batalha. O vice-capitão se lembrou de Juan do ano anterior e admirou sua determinação em desafiá-lo novamente após ter sido derrotado rapidamente. Derrotou o vice-capitão prometeu admitir Juan na tropa da espada Céu Límpido se ele conseguisse durar 10 segundos ansioso. O menino perguntou se o vice-capitão estava sendo sincero, ao que o vice-capitão afirmou, alertando-o para não esperar que fosse fácil. Com isso, o vice-capitão investiu contra Juan, que habilmente bloqueou os ataques do vice-capitão, impressionando os outros aprendizes que não podiam acreditar no que viam. No entanto, Dou permaneceu impassível. O vice-capitão brandiu sua lâmina, envolvendo-a em aura enquanto mirava diretamente em Juan, impassível. Juan levantou sua espada, deixando os aprendizes perplexos, que lutavam para compreender suas ações. Dou, no entanto, entendeu. Juan descartou 7 técnicas que dependiam de velocidade e supressão, considerando-as inadequadas para a espada centralizada. Em vez disso, ele havia criado uma nova forma completa da técnica da espada de aço, incorporando as 3 técnicas restantes. Uma aura semelhante a um relâmpago envolveu a lâmina de Juan. Alerta ao perigo, o vice-capitão ficou sério e cortou a lâmina de Juan ao meio. Apesar da derrota, o vice-capitão sorriu e informou a Juan que ele havia passado. Agradecido, Juan expressou sua determinação em dar o seu melhor. O vice-capitão não pôde deixar de reconhecer o potencial em Juan, imaginando-o como o espadachim mais dominante do mundo se devidamente lapidado. O outro capitão reconheceu o talento de Juan e sabia que teriam que fazer um esforço para recrutá-lo. Os outros aprendizes, mais ansiosos do que antes, se perguntavam como poderiam acompanhar após uma performance tão extraordinária. Dou contemplou que se Juan tivesse balançado sua espada na direção oposta, ele poderia ter saído vitorioso, com uma aura ameaçadora o cercando. Dou pensou que poderia se envolver em um duelo de igual calibre. O examinador anunciou que era hora do próximo aprendiz. Nervosos após testemunhar a impressionante performance de Juan, ninguém queria se adiantar. O examinador alertou que escolheria aleatoriamente se ninguém se voluntariasse. Para a surpresa de todos, Deso levantou corajosamente a mão, se voluntariando, para o espanto da multidão. O jovem estrategista ficou emocionado ao ver o jovem mestre tomar a iniciativa. Deso deliberadamente perdeu-os para pós-par, fingindo fraqueza para irritar o jovem estrategista. Zombando, ele provocou o estrategista sugerindo que talvez devesse ensinar-lhe literatura, já que artes marciais não pareciam ser sua especialidade. Dou riu,
desfrutando de sua habilidade de provocar o estrategista, expressando sua crença de que o clã abrigava muitos indivíduos talentosos, antecipando um futuro brilhante. O patriarca, perplexo com as intenções de Dou, observou-o com um olhar curioso. A multidão continuou a zombar de Deso, lançando insultos como 3 idiotas básicos. No entanto, o jovem estrategista o defendeu firmemente, repreendendo os homens como tolos ignorantes. Deso se deleitou com o sucesso de sua performance, satisfeito com suas habilidades de atuação impecáveis. Tudo o que restava era ser expulso da arena. De repente, a aura poderosa do patriarca permeou a arena, congelando todos no lugar. Ele declarou que os procedimentos estavam bastante monótonos, expressando sua decepção com a falta de habilidade da geração mais jovem. Como poderiam eles reivindicar ser o clã mais forte quando demonstravam tal mediocridade? O clima estava carregado de vergonha, com cabeças baixas em constrangimento, até mesmo os jovens estrategistas concordavam, ansiando propor uma ideia. Deso sabia que o jovem estrategista tinha algo em mente, e certamente ele sugeriu um duelo entre os descendentes diretos. A proposta pegou o clã de surpresa, fazendo o coração de Dou acelerar de medo, imaginando seu centro-chave sendo despedaçado mais uma vez. Intrigado, o patriarca perguntou se seu terceiro filho você se importaria de lutar contra Dou, o mais jovem? Então não pôde acreditar que seu pai estava falando sério. Ele concordou, afirmando que não havia necessidade de deixar isso para o irmão mais velho. O patriarca informou a Dou que este seria o curso de ação. Nervosamente, Dou pediu para ser dispensado, mas seu pai ofereceu um acordo: se ele se rendesse, renunciando a seu braço e autoridade, ele poderia sair. Além disso, o patriarca instruiu Dou a não usar sua chave durante o combate. O pânico tomou conta de Deso, pois seus planos cuidadosamente elaborados começaram a desmoronar. Ele culpou o jovem estrategista por essa reviravolta inesperada. O jovem estrategista respondeu calmamente que, como ele havia preparado o cenário, Deso deveria abraçá-lo ao máximo. Ele revelou que estava ciente da fraqueza de Dou com sua chave, bem como da verdadeira natureza das pílulas que ele lhe havia dado. As pílulas que ele afirmava serem menores eram, na verdade, as maiores pílulas marciais, concedendo ao usuário décadas de ki em uma única dose. Apesar de tomar as pílulas, o corpo de Dou não mostrava mudanças visíveis. A única outra pessoa com tal constituição era o próprio patriarca, que possuía uma constituição celestial. Foi neste momento que o estrategista reconheceu o verdadeiro potencial de Dou. Ele pretendia forçar Deso a revelar seu verdadeiro valor naquele dia. Com determinação, Deso preparou sua espada. Seu irmão comentou que não era a primeira vez que cruzavam espadas, mas era a primeira vez que falavam. Dou concordou silenciosamente, rezando por um fim rápido ao encontro. Com uma aura de fúria, seu irmão brandiu sua espada ousadamente, declarando que não iria se conter. A força por trás do golpe de seu irmão era tão imensa que fez a arena explodir. Deso mal conseguiu evitar o golpe devastador. Irritado, seu irmão o repreendeu por sua esquiva desajeitada. Deso não pôde deixar de pensar que, se não tivesse esquivado, teria encontrado seu fim. Concordando com a avaliação de seu irmão, Deso queria conceder a luta. No entanto, seu irmão declarou que seria o último embate deles, pois estava certo da iminente morte de Dou. Ele esperava que Deso não manchasse sua memória com mais exibições desajeitadas. Seu irmão balançou a espada novamente, e Deso sabia que evitar seria impossível. Ele tinha que agir. Então, decidiu combinar a técnica de seu irmão algumas vezes, utilizando as 3 técnicas básicas da espada. Com a forma celestial, Deso conseguiu bloquear o golpe. Seu irmão ficou espantado, mas se recusou a desistir. Sua espada parecia pesada como uma pedra, mas Deso provou que não era algo que ele não pudesse lidar. Ele redirecionou o golpe e esquivou-se rapidamente para a esquerda, provocando choque em toda a arena. O jovem estrategista aplaudiu com toda a sua força, exibindo seu apoio inabalável. Em estado de choque, Deso chamou por seu irmão,
exigindo uma explicação para seu movimento surpreendente. Com uma expressão inocente, Deso respondeu com indiferença que simplesmente bloqueara o ataque. A multidão irrompeu em sussurros, incapaz de compreender como tal bloqueio poderia ser possível. A terceira técnica da espada do jovem mestre era renomada por cortar até as defesas mais fortes. Se alguém ousasse não bloquear, seria fatiado impiedosamente. No entanto, Deso conseguiu bloqueá-lo usando apenas as 3 técnicas básicas da espada. Perplexo com o espanto da multidão, Deso mesmo permaneceu alheio à razão por trás de sua incredulidade. Enfurecido com a audácia de Dou, o terceiro filho desafiou a bloquear o golpe novamente, duvidando que pudesse ser replicado. Deso habilmente esquivou-se de cada golpe sucessivo, deixando os espectadores em estado de admiração. Enquanto seu irmão se aproximava mais uma vez, Deso executou as 3 técnicas básicas da espada. Seus golpes atingiram precisamente o cotovelo, o pulso e o tornozelo de seu irmão, quase simultaneamente. Era como se Deso pudesse prever os pontos exatos de pivô dos movimentos de seu irmão. O terceiro irmão ficou perplexo, incapaz de compreender os acontecimentos. Dou continuou a desferir golpes vitais bem colocados, deixando seu irmão cambaleando. Justo quando Dou estava prestes a lançar outro ataque, ele deliberadamente deixou cair sua espada, fingindo derrota. O jovem estrategista percebeu a encenação e sentiu uma pontada de decepção. A multidão especulou que Dou só havia durado tanto porque seu irmão se abstivera de usar o Ki. Tentando escapar do palco, Dou afirmou que artes marciais não eram sua vocação e que deveria levar uma vida normal. No entanto, seu irmão o interceptou, chamando-o de astuto. Ele pediu ousadamente que o patriarca sancionasse uma revanche, desta vez usando espadas reais. O rosto do patriarca se iluminou com um amplo sorriso, concedendo ansiosamente o pedido. O patriarca reconheceu a preocupação de Dou, reconhecendo que era desejo de seu irmão uma revanche justa. No entanto, Deso argumentou que não seria justo, pois já havia perdido. Ele fingiu exaustão, irritando ainda mais seu irmão. A maioria parecia concordar com Dou, mas o estrategista sênior detectou algo suspeito. Impulsionado pelo orgulho, declarou que se permitisse tal vitória falsa, o vínculo entre eles como irmãos seria desfeito e eles se tornariam inimigos mortais. Assim, exigiu que Dou erguesse sua espada novamente. O irmão mais velho, não vendo problema em começar de novo, expressou seu acordo. Dou não pôde deixar de pensar que só estariam satisfeitos se ele perdesse um braço no processo. O patriarca concedeu permissão para a revanche, enfatizando a importância de não deixar pontas soltas. Ele lembrou a Dou que, se desejasse desistir, teria que sacrificar um de seus braços. Assim, ainda ressentido, anunciou que só usaria 30% de seu Ki desta vez, embora relutante. Então, alertou Deso que se ele tentasse qualquer truque, cortaria ambas as mãos dele sem hesitar. Deso observou o Ki de seu irmão ressoando em apenas 30% e entendeu que não havia como derrotá-lo, um artista marcial de primeira linha. No entanto, ele se recusou a se resignar a uma vida com um braço. Determinado, concentrou sua mente. Seu objetivo estava claro, ele precisava bloquear apenas um golpe. A multidão irrompeu em aplausos, mas os sentidos de Dou estavam aguçados, fixados apenas em seu irmão mais velho. Então, ele iniciou o ataque, movendo-se tão rapidamente que parecia ter desaparecido. Deso, com sua percepção aguçada, ainda conseguia ver claramente a espada de seu irmão. Não era tão rápida como ele inicialmente antecipara, mas ele se viu sem espaço para se esquivar. Dou não podia se dar ao luxo de perder os braços, então ele convocou seu Ki e executou a forma terrestre das 3 técnicas básicas da espada. Às vezes, Deso se encontrou em apuros, pois esse era o limite de seu conhecimento. Seu irmão se recusava a ser subjugado tão facilmente, e lançou um poderoso chute em direção a Deso, mas para sua surpresa, Deso não estava mais naquela posição. Em um instante, Deso retaliou com a técnica definitiva do imperador, o golpe de ferro destrutivo. Luz emanava de sua espada,
criando uma explosão que ecoava por toda a arena, enchendo-a com uma onda de energia elétrica. No entanto, a energia de seu irmão ainda o dominava. Ele não permitiria que isso acontecesse novamente. Com uma determinação recém-encontrada, Desso emitiu uma aura azul poderosa que hipnotizou até mesmo o patriarca. O médico divino assistia maravilhado, incapaz de compreender como isso era possível. Ele acreditava que o centro de energia de Desso havia secado, mas agora parecia estar ressurgindo. O único foco de Desso era cortar a espada de seu irmão. De repente, o irmão de Desso contra-atacou com mais força do que o acordado, e o ferimento de Desso ficou profundo. A decepção entre os espectadores era palpável. Os médicos se apressaram no palco para atender as feridas. O patriarca e os irmãos mais velhos pareciam visivelmente irritados com o resultado. Tão dominado pela vergonha, Desso quebrou sua espada e cortou a mão como um ato de arrependimento. Ele confessou ter usado 50 de seu Kai em vez dos acordados 30, reconhecendo que era sua derrota e expressando profundo remorso. Enquanto Desso recuperava a consciência na enfermaria, ondas de dor percorriam seu corpo, e ele se lembrava vividamente do ocorrido. O momento em que a lâmina de seu irmão cortou-o, mas ele sentiu alívio ao descobrir que ambos os seus braços estavam intactos. O jovem estrategista o advertiu a permanecer imóvel para evitar que suas feridas se abrissem novamente. Desso amaldiçoou o estrategista por orquestrar uma situação em que ele quase perdeu a vida, ao que o jovem estrategista se desculpou com indiferença. Ele informou Desso que emergira vitorioso. Desso lutou para acreditar, ainda lidando com a realidade da situação. Foi então que o médico divino entrou na sala, com uma expressão de satisfação com a melhora de Desso. Curioso, Desso perguntou sobre o significado de sua vitória. O médico explicou que ele realmente emergira como o vencedor e, como resultado, provavelmente um nome, havia escolhido se isolar por um período de 3 anos. Desso permaneceu em estado de descrença, incapaz de compreender completamente as implicações de seu triunfo. Foi então que o jovem estrategista lhe apresentou uma carta de recompensa enviada diretamente pelo patriarca. A carta concedia a Desso a permissão para entrar no arquivo dos 10.000 por 3 dias, um lugar reverenciado que abrigava uma coleção de 10.000 livros de literatura secreta. Entre esses volumes, havia tesouros não descobertos, e ocasionalmente, aqueles que mergulhavam em seu conteúdo experimentavam um tremendo aumento na força marcial. O estrategista enfatizou que, embora possa haver alguns livros de baixa qualidade na coleção, ainda era um tesouro de conhecimento e sabedoria marcial. No entanto, Desso recusou firmemente a oferta, afirmando que não tinha a intenção de entrar no arquivo. O jovem estrategista, surpreso com sua recusa, argumentou que esta era uma oportunidade única na vida. Ele questionou se Desso pretendia passar o resto de sua vida como um indivíduo submisso se escondendo. Desso, resoluto em seu desejo por uma vida pacífica nas montanhas, lembrou ao estrategista de seu sonho. No entanto, o jovem estrategista afirmou que tal sonho já não era viável. O recente combate havia revelado a existência de Desso para o mundo, e ele nunca mais seria capaz de retornar a AOS seus dias serenos de solidão. O estrategista proclamou que, se Desso desejasse viver em paz em uma cova de tigres, ele tinha 2 opções, ou eliminar todos os tigres ou tornar-se o rei. Ele questionou Desso sobre quando ele começaria sua jornada para assumir o controle. Com uma expressão determinada, Desso respondeu que começaria derrotando o jovem estrategista. Conforme Desso declarava com confiança suas intenções, o médico só podia assistir, surpreso. Após a vitória de Desso, o jovem estrategista, com o rosto inchado, humildemente se desculpou. Desso não pôde deixar de sentir que todos os seus esforços para parecer fraco e levar uma vida tranquila tinham sido em vão, percebendo que ele não tinha outra escolha. Diesel resolveu aprender artes marciais como os outros membros de seu clã, pois o caminho para uma existência pacífica parecia elusivo para ele agora. O jovem estrategista informou Diesel que a partir de amanhã sua vida mudaria para sempre. Ele estava curioso sobre o que o jovem estrategista queria dizer. O estrategista disse a ele que as pessoas correriam para se juntar a ele e haveria pessoas desconfiadas daqueles que queriam se juntar a ele e tentariam controlá-lo.
O estrategista disse a Desso que ele se sentiria como o centro do universo, mas se ele não fosse forte o suficiente, apenas seria arrastado por todos ao seu redor. Todos que cercassem Desso estariam cheios de pensamentos sobre como podem usá-lo para enriquecer a si mesmos. Ele precisava ficar mais forte para evitar interações desnecessárias, a fim de se proteger e não ser arrastado. Sua força precisava ser notável. Desso desejava uma vida em que não fosse arrastado porque não era forte o suficiente. Ele sabia, com base em sua vida passada, que o destino de alguém sem força era miserável, em que você era expulso do clã e morria. Por outro lado, assim como esta vida era diferente, ele também se tornou diferente. Ele pensou, e se ele fosse reconhecido na competição do vice-patriarca? Seus segundos e terceiros irmãos perderam para o irmão mais velho na competição, mas ao contrário dele, nada deu errado para eles. Eles apenas seguiram seus ideais porque suas habilidades marciais eram suficientes para, pelo menos, se manterem firmes contra as habilidades de seu irmão mais velho. Eles foram reconhecidos pelo clã apesar da derrota. Diesel decidiu levar a competição a sério, e depois de vencer, ele diria o que realmente pensava e faria o que realmente queria depois. Seja isso agricultura, comércio ou fugir. Para isso, ele precisava pelo menos ser um adversário à altura de seu irmão mais velho. O domínio marcial de que ele precisava até então era pelo menos de um grande mestre. O estrategista disse que o maior período de tempo que ele poderia comprar para ele era de 3 anos, que é o tempo que o terceiro jovem mestre estaria treinando em isolamento. Nesse tempo, Desso precisava criar uma base onde pudesse se sustentar. O jovem estrategista disse a ele que precisaria suportar o contra-ataque. Desso disse ao estrategista para ir ao arquivo de 10.000. Desso chegou ao arquivo e pensou que saber o futuro veio a calhar porque ele sabia exatamente qual livro de artes marciais recuperar. Após seu irmão mais velho sair do arquivo, ele se tornou poderoso como nenhum outro, junto com o estilo de espada Taiji Wisdom e o estilo de palma incessante, era uma das 3 artes marciais que representavam a seita Wudong. O jovem estrategista disse a Desso que, como ele estaria lá por 3 dias, cuidaria de suas servas. Os irmãos mais velhos de Jung, por enquanto, não tomariam nenhuma medida, mas a facção do terceiro irmão, So, era um problema. Graças à ascensão de Desso, a dinâmica do trio havia sido quebrada e suas facções naturalmente enfraquecidas ao enviar pessoas para fora. Enquanto o jovem mestre So treinava em isolamento por 3 anos, o estrategista planejava enviar a facção de So para o Palácio Imperial para ajudar, mantendo-os ocupados. Isso criaria uma rivalidade entre os irmãos mais velhos e segundo, e nenhum deles seria capaz de fazer um movimento repentino. O estrategista deixou Desso ciente de que quando entrasse no arquivo, ele precisaria obter bons resultados, caso contrário, seus inimigos o desprezariam. Desso tinha um plano, e ao entrar no arquivo, o estrategista desejou-lhe boa sorte. 2 homens estavam os observando secretamente através das moitas. Os 2 homens desapareceram rapidamente. O estrategista sussurrou para si mesmo que o jovem mestre pode não saber, mas ele nunca arriscou perder uma luta. Isso será uma luta entre facções a partir de agora. O estrategista tinha certeza de que aqueles que o seguiam e rondavam o arquivo já estavam transmitindo informações sobre ele. E é por isso que Desso precisava dele. E era hora de ele agir. Desso ficou maravilhado com o quão grande era o arquivo de 10.000 e não conseguia acreditar que todos aqueles livros eram técnicas secretas. Ele pensou gananciosamente em pegar os livros e vendê-los, mas rapidamente se conteve. Desso lembrou que seu irmão mencionou que havia um manual secreto no final do arquivo. Desso encontrou um manual e o limpou. A arte marcial permitiria que você praticasse 2 artes marciais ao mesmo tempo e dividisse sua mente em 2, mas isso não era suficiente, já que todos no clã que praticavam a arte do Yin Yang podiam fazê-lo como o segundo irmão de Desso. Um espião relatou que Desso tinha entrado no arquivo de 10.000, e Jung deduziu que Desso estava tentando aprender a arte marcial do Yin Yang. O segundo filho do clã Namgong, Namgung Jung, era chamado de Cavaleiro Errante ou um grande guerreiro, mas as pessoas que o conheciam muito bem o chamavam de trapaceiro.
Jung disse ao espião para continuar monitorando Desso e estar ciente do estrategista lunático. Jung achava que a arte marcial do Yin-Yang era inútil quando confrontada com verdadeiro poder, já que permitia que alguém usasse duas artes marciais diferentes simultaneamente. A arte do Yin-Yang era perfeita para atacar inimigos de surpresa e escapar de situações perigosas. No entanto, aqueles que queriam alcançar o nível de grande mestre não a praticavam. Jung sabia que não havia como Desso não saber disso, mas por que ele a praticaria se soubesse? Jung sabia que seu irmão mais velho era especial desde o nascimento, mas por outro lado, seu irmão mais novo, Desso, não era especial, mas estranho no clã Namgung. Ser especial era uma vantagem, mas ser estranho era apenas desconhecido e repulsivo. O jovem segundo estrategista, Namgung Jincheon, era o gênio do século, mas era tratado como um bastardo louco devido à sua estranheza, e ele era o mais perigoso entre os estranhos. Ele nunca havia se mostrado determinado até então, mas finalmente começou a agir. E para Jung, isso significava que Desso tinha demonstrado habilidades típicas. De descendente, mas não sabia o que o estrategista tinha descoberto sobre ele que era especial. Jung estava perdido em pensamentos. Jung disse ao espião para reunir seus membros no nível de mestre ou acima e enviar 5 deles para o arquivo de 10.000 no estilo do estrategista e relatar a ele a cada hora. O espião ficou chocado com o número, mas prosseguiu devido ao olhar ameaçador de Jung. Desde jovem, Jung esteve ao redor de dragões e sabia que um jovem dragão às vezes parecia um verme, e ele saberia se Desso era um dragão ou um verme em 4 dias. Enquanto isso, no arquivo, Desso estava lutando para entender o manual, que era desnecessariamente difícil. Desso não sabia por que os autores incluiriam detalhes sobre a criação do universo em um livro de artes marciais. 2 espíritos saíram do livro, chamando Desso de bastardo que ousava fazer isso com o precioso livro. Desso contemplou a teoria enquanto o espírito assistia e concordava. No começo, houve uma onda de energia caótica, e metade da energia era chamada de energia da Terra, chamada Yin, e a outra era energia celestial, chamada Yang. Desso entendeu, e os espíritos aplaudiram. Isso significava que ele precisaria circular energia em ambas as direções. Desso percebeu que era um pouco de gênio. Um dos espíritos disse que isso era bom, e aquele que dominasse o Yin e o Yang governaria o mundo. Desso então disse que tudo era nonsense, perplexando o espírito. Desso terminou de ler e jogou o livro de lado. Era hora de tentar. Desso havia reunido um pouco de Qi devido às 3 técnicas básicas de espada, então ele decidiu começar a usar a grande técnica de respiração clara. A energia se espalhou rapidamente por seus meridianos, e ele circulou sua energia instantaneamente, enquanto em sua vida anterior, isso levava 1 hora. Ele acreditava ter cometido um erro, então continuou adicionando a arte do Yin-Yang à técnica de respiração clara, e também fez isso de uma vez. Enquanto se elogiava, metade de seu corpo congelou e a outra metade foi envolvida por Qi flamejante. Estava tão quente que ele pensou que seu cabelo ia queimar. E estava tão frio embaixo que ele achou que ia ter congelamento nos dedos dos pés. Não era assim antes. Então ele implorou ao seu Qi para se acalmar. A energia explodiu dentro dele enquanto ele se desculpava com o Qi, e os espíritos riram, chamando-o de ingênuo por pensar que seria tão fácil. Ele estava lutando para se manter consciente, cheio de arrependimento. Ele estendeu a mão para os espíritos pensando que eram alucinações e de repente se levantou, jurando não morrer tão facilmente novamente. Os espíritos ficaram chocados quando ele fundiu ambas as energias juntas. Uma súbita onda de energia roxa inundou seu corpo. No grande solar dos patriarcas, aninhado em meio a paisagens exuberantes, o médico divino e o estimado patriarca estavam engajados em uma discussão animada sobre a enigmática seita Wudong, apesar de sua falta de conhecimento profundo. Eles se comportavam como se fossem os únicos possuidores do entendimento mais profundo em todo o mundo. Yin e Yang, a interação de energias opostas que compõem o místico Taiji, tornou-se o ponto focal de sua conversa. Foi a partir dessa dança cósmica que os céus e a terra nasceram juntos, fundindo-se e dando origem ao mundo em toda a sua intrincada glória.
A dupla mergulhou mais fundo no funcionamento esotérico do universo, rastreando o impacto profundo de Yin e Yang. Essas energias primordiais teciam uma rede de ordens interconectadas que governam o tecido da existência. As 4 formas representando as manifestações fundamentais de energia, os 5 elementos que harmonizam o mundo natural, os 8 trigramas revelando os segredos da divinação e os 64 hexagramas retratando as inúmeras possibilidades da interação cósmica, tudo emanava da fusão de Yin e Yang. No entanto, no meio desta sinfonia cósmica, o papel mais extraordinário foi atribuído a OS seres humanos, os seres conscientes abençoados com o potencial de empunhar e manipular essas ordens místicas. À medida que as energias de Desu gradualmente se acalmavam dentro de seu ser, uma sensação de alívio o inundou. Para sua surpresa, ele percebeu que seu corpo não havia sofrido nenhum dano, apesar da turbulência que sua energia interna havia enfrentado. Embora Desu percebesse sua compreensão da energia interna como um caos, o espírito que o acompanhava ficou maravilhado. Desu havia realizado o impensável. Ele havia alcançado com sucesso as 4 formas. Essa conquista extraordinária só poderia ser alcançada integrando Yin e Yang, em perfeita harmonia e compreendendo seus princípios subjacentes. O espírito, perplexo com a audaciosa conquista de Desu como um novato, observou que tal feito era considerado impossível. Além disso, Desu também demonstrou maestria sobre os 5 elementos, uma realização totalmente absurda. O corpo de Desu parecia compreender facilmente essa compreensão profunda, mesmo na ausência de esforço deliberado ou conhecimento consciente. Os espíritos estavam bem cientes de que isso era uma ocorrência sem precedentes. Tipicamente, experimentações tão imprudentes com energias teriam deixado alguém incapacitado por sua própria falta de conhecimento. Dentro do corpo de Desu, correntes de energia azul e verde surgiram, fazendo o seu caminho em direção à sua cabeça. Desu, sobrecarregado pela iminente onda, suplicou fervorosamente a essas forças dinâmicas para manterem sua posição.